Então você pega um menino que tem uma maturação tardia, esse menino já começa a ter menos estímulo, ele começa a ficar de lado. Quando chega com 16, 17, o forte, o grande, com menos qualidade, ele tá ali se desenvolvendo, e o outro com mais qualidade técnica, mas que não era tão participativo, como era o meu caso, como era o caso do Djalma, ele começa a ficar de lado. Por quê? Porque o mercado tá pedindo outra coisa. Você está me dizendo que essa indústria hoje, o mercado, mata, por exemplo, o Alex de surgirem, assim. Se eu surgisse hoje, provavelmente eu teria uma séria dificuldade. Você precisa de um treinador que apostasse em você, né? Porque o que acontece? Eu posso contar o meu caso, porque foi assim, a diretoria do Curitiba queria me mandar embora. Por quê? Porque eu era o pequenininho, que eu não participava e que, puta, eu jogava bem com a bola no pé, mas nas outras fases do jogo eu não ajudava. E o treinador falou, não, meu, tá louco? Vamos ensiná-lo, ele é jovem, tem 13, 14 anos. A gente prepara o menino, porque o importante é que quando ele tenha 20, ele possa jogar no time de cima. Eu consegui furar umas filas e com 17 eu tava jogando. Mas mesmo assim, se lembrarem, eu sou irregular no início da carreira porque eu estava buscando essa maturidade que alguns têm com 18. No meu caso, eu fui ter com 22, 23. Acontece também. E que é totalmente normal. Mas que tipo de jogador você está atrás? Que tipo de jogador você quer formar? Essa é uma discussão que quem está dentro dos clubes é que pode responder. Porque hoje a gente vê muito... A gente conversa, né, Betão? De ver muito ponta. O Brasil revelando ponta e volante. Veja o Estevão do Palmeiras. Seria um 10. O Estevão do Palmeiras é um jogador que joga do lado do campo. Matheus Gonçalves, o menino do Flamengo, ele joga do lado do campo. Se jogasse na década de 90, provavelmente, vamos lembrar, eram 4, 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Normalmente, um desses meninos seria o Matheus Gonçalves. E o Estevão, que foram os 2 exemplos que eu usei, eles seriam esses 2 meias, se juntariam com os meias. Aí vamos lembrar um pouquinho depois que o Zagallo apelidou aquele meia de 1, ele trouxe o cara para trás, não eram 3 volantes. Normalmente esse cara da esquerda era um meia, aí nós estamos falando de Zinho, nós estamos falando de Ricardinho, e esse cara, que era o meu caso, ele jogava mais centralizado, mas ele era um meia também. Atrás do atacante. Nos dias de hoje, tem treinadores que fazem isso? Tem, só que são em menor escala do que tinha antes. Exato. É isso aí. E só pra gente, como o papo é camisa 10 é talento, turbinar essa hora, aí sim. Liga dos Campeões. Essa é a parada, né? Jogou Champions, daqui a pouco a gente vai falar. Sim. Por exemplo, o time do... o último, eu sempre gosto de falar disso, a última vez que a gente falou com o Galinho, ele ficou, o único treinador brasileiro a chegar. A galera esquece, o treinador brasileiro que foi mais longe na Champions, né? É o Zico, com o time, com o Alex, com o Alex Carlos, mais, isso aí. David. Então, hoje tem Champions, e aí, Superbet patrocina o Charla Podcast, sensacional. E com a Superbet a gente pode turbinar uma odd, né, mano? Exatamente. Durante a live do Alex, beleza? Como assim? A odd, ela vai subir, né? Então é isso, e você pode faturar com ela. Você vai votar agora no nosso chat qual a odd que tem que ser turbinada, meu parceiro. Sem 2 jogos uma já. super odd. Primeiro, o Rafael Leão vai fazer um gol ou dar uma assistência. O jogo é Milan e Feyenoord, né? Boa. Harry Kane. É final? Não. Então, com 2 ou mais gols. Bayern pega o Celtic. Isso. E o Pavlidis marcando o gol. Pavlidis do Benfica, né? Boa. Benfica vai enfrentar o Mônaco. Isso aí, show de bola. Vangelis, né? O Vangelis. Isso aí, Vangelis Pavlidis. Isso aí. Essa é a parada. Trava língua, Então, cara. escolha a super odd, a odd que vai ser turbinada. Rafael Leão com gol ou assistência, Harry Kane com 2 ou mais gols, ou Vangelis marcando gol, beleza? Exatamente. Fala os jogos aí. Vai ser Milan e Feyenoord da Holanda, Bayern. Boa, jogo do Rafael Leão. Isso, o jogo do Harry Kane. E o Benfica pegando o Mônaco. Boa, jogo do Vangelis. Então você vai votar a partir de agora. Escolhe beleza? o mercado que você quer ser turbinado e no final da live a gente fala qual mercado venceu e será turbinado pra você já poder entrar no site da nossa Superbet e fazer a fezinha, né? Essa é a parada. Vote aí, daqui a pouco a gente dá o resultado de qual odd vai ser turbinada, beleza? Boa. Tamo junto, Superbet. Agora, Alex, a gente já começou a falar dessa questão dos camisas 10, e aí eu vou voltar pra frase que eu vi em algum lugar aqui no Instagram, assim. Tô falando que jogou mais do que uma galera, mas falando que jogou menos que outra galera, assim. E você já falou, você jogou menos que o Djalminha?
Mas eu brinco nesse bate-papo, porque é aquilo que a gente falava antes de começar o programa aqui em off. Futebol é gosto pessoal. Eu, por exemplo, eu gosto de vários jogadores que quando eu comento com os amigos, as pessoas talvez nem lembrem dos caras. Sim. Então, assim, eu acho que eu fui bom jogador, acho que eu joguei... Acho que eu joguei num bom nível e teve gente que jogou bem também, só que eu acredito que tenha jogado num nível melhor. E teve gente que jogou muito mais do que eu, que isso é totalmente natural. Então, vamos desses camisas 10 clássicos ali dos anos 90. Quem tu acha que jogou mais que você? Acho que o Djalma jogou mais que eu. Jogou mais que tu? Acho que jogou mais que eu. O que o Djalma fazia que tu... Você fazia mais assim, gol, né? Cara, eu era mais incisivo, né? Tu entrava mais na área. Eu gostava de... Eu sempre brinco com o Djalma, que eu gostava de fazer gol. O Djalma gostava de desmoralizar o adversário. Arte, né? Mas era dele. É isso. Porque o jogo também passa por isso. Sim. O jogo passa por essa guerra psicológica superior a você. De você contra o teu adversário. A minha briga com o adversário era tentar passar por ele. Eu não tinha a habilidade que tinha o Djalma. Eu não era um jogador habilidoso. O Djalma era um jogador habilidoso. Então, assim, a gente tem que entender muito qual eram as referências e quais eram as características. Por exemplo, eu não acho que o Rivaldo era meia. Eu acho que o Rivaldo era atacante. Entendeu? Eu, por exemplo, eu era um meia atacante. O Ricardinho, que as pessoas muitas vezes comparam, eu não acho que o Ricardo fosse um meia atacante. Eu acho que o Ricardo era um meia armador. Então, assim, quando a gente vai fazer esse tipo de comparação, se você não tiver essas referências, a referência se pega. O Giovani e eu, nós competíamos no mesmo espaço. Mas, saudosismo, é outro estilo, né? O Giovani era super clássico. O Giovani era uma elegância absurda. O Giovani tinha mais drible do que eu tinha. Quer dizer, cada um tinha alguma coisa que... Eu acho assim, o principal, se a gente pegar os três, eu, Giovani e Djalma, é que nós éramos técnicos e fisicamente a gente não era tão bom quanto outros eram. Porque a parte física muda muito o que o jogador vai fazer dentro do campo. Então, eu sempre uso o exemplo do Gaúcho. O Gaúcho, ele era tão gênio com a bola, mas o Djalma também era. Sim. Só que a hora que a gente entrava na inteligência do jogo, o Djalma também tinha a mesma inteligência que tinha o Ronaldo. Só que na hora que entrava pra explosão física, era um atropelo. O Ronaldo fisicamente então, era... assim,